A recaída é comum na dependência química e em outros processos de mudança de comportamento. Mas dá para você perceber a mudança no seu comportamento que pode lhe levar a uma recaída. Nesse vídeo você vai aprender a evitar uma recaída. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A recaída acontece quando a pessoa realizou um tratamento, conseguiu mudar o seu comportamento, ou mesmo sem realizar o tratamento, ela conseguiu mudar o seu comportamento, a sua rotina, e ela volta a repetir o mesmo padrão de comportamento prejudicial. E a recaída é algo que acontece com bastante frequência na dependência química. Existe até a recaída programada, onde o indivíduo para de usar a sua substância de preferência por um tempo e programa quando vai voltar. Outro dia alguém postou aqui nos comentários que estava sem usar, mas que não pretendia parar de vez, que estava programando para usar depois de um tempo recuperado. Alguns ainda conseguem ter esse tipo de controle quando ele ainda está no estágio funcional da doença. Aquele em que a pessoa ainda consegue trabalhar, manter um relacionamento, ter uma vida parcialmente normal. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre o dependente químico funcional e o dependente químico disfuncional. É importante saber que a recaída pode ser uma oportunidade em que o dependente químico vai aprender sobre os seus gatilhos que lhe levam a uma recaída. A recaída não é o fim. As causas da recaída são individuais de cada indivíduo e existem vários fatores que levam a uma recaída, desde a falta do real desejo do indivíduo de parar com o uso de drogas, a falta de mudança do comportamento, falta de um suporte adequado durante seu processo de recuperação, contar com uma rede de apoio de amigos e familiares, porque apenas parar de usar droga não é o mesmo que entrar em recuperação. Recuperação é mudança de vida, parar com o uso, participar de grupo de autoajuda, fazer psicoterapia, tratamento medicamentoso quando necessário, desenvolver estratégias para evitar voltar aos velhos comportamentos e voltar ao uso. A recaída ela antecede ao uso. O uso é a consumação da recaída. O dependente químico recai em comportamento várias vezes ao longo de sua recuperação. Isso não quer dizer que ele volte ao uso. Se ele conseguir identificar os seus gatilhos que lhe levam ao uso e ao seu comportamento recaído, ele pode mudar todo o processo de recaída. Para isso acontecer, ele precisa aceitar, ter aceitação e ter uma mente aberta. Quando o dependente químico está recaído no comportamento, ele tem o mesmo comportamento do uso, falta apenas a droga, que se ele não mudar, é o próximo passo. Alguns sinais são comuns na mudança de comportamento do dependente químico que antecede uma recaída. E a desonestidade, se é que ele deixou de ser desonesto, é o primeiro passo. Tem algumas pessoas que pensam que alguns pequenos comportamentos desonestos não tem problema. Afinal, ninguém é perfeito. E não é mesmo. Mas a desonestidade é o início da mudança. E pode começar com pequenas mentiras, desculpas para justificar o seu comportamento, seja qual for a situação. Seja por ter feito algo ou por não ter feito. É desonesto em primeiro lugar com ele mesmo. Fica impaciente. Volta toda a sua atenção para o outro. Exige demais dos outros. Inclusive, se ele participar de grupo, ele vai começar a criticar os parceiros do grupo. Coloca metas que ele não consegue alcançar. Ele se auto-sabota. Porque se ele coloca uma meta que não consegue alcançar, ele vai se frustrar, ficar com raiva e pode ainda projetar sua frustração no outro e assim ter uma justificativa para voltar ao uso. Ele fica intolerante e discute por qualquer motivo. Começa a disputa por pontos de vista por motivos insignificantes e se acha o dono da verdade. A bagunça começa na sua vida. Não tem disciplina nos horários e nem em seus compromissos. Começa a faltar as reuniões do grupo, se ele participa de algum grupo, não faz suas orações e nada de meditação ou inventário diário, se é que ele faz. E aí chega a depressão, o desânimo,
o medo, desespero sem motivo e irracionais. A psicoterapia pode ajudar a identificar a raiz destes medos e ajudar a superá-los. A frustração. Se decepciona com pessoas ou com situações. A frustração é outro sinal. Se decepciona com pessoas ou com coisas que fogem do seu ideal, ou seja, não são como esperava que fosse. A euforia. Acreditar que já está ótimo e que não precisa fazer mais nada, porque está bom demais do jeito que está. Claro, se for comparar de como ele estava antes, quando estava no uso, realmente está muito bom. Mas acontece que para voltar ao estágio de antes é só um descuido. A exaustão também vai aparecer. Às vezes a pessoa quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo para recuperar o tempo perdido. Isso pode levar a uma exaustão. O estresse sofrido pela mudança de vida já é um fator que contribui para a exaustão, física e psiquicamente. Por isso, mantenha uma disciplina em seus horários de trabalho, de lazer e cuide de sua saúde física e mental. Substituição da droga. Ele começa a substituir a sua droga de preferência por outra droga, pelo álcool, por exemplo, ou por medicamentos, ou por outras dependências, como os jogos eletrônicos. A autopiedade também é um comportamento de recaída. O coitadismo. As coisas ruins só acontecem com ele e se justifica no seu coitadismo. É pretensioso e, em alguns casos, quer se testar. Começa a frequentar lugares de uso, né? Que é pretensioso e, em alguns casos, quer se testar. Começa a frequentar lugares de uso, seguro demais, que não vai recair. Estes comportamentos são muito visíveis no dependente químico quando ele está recaído em comportamento. Eu mesma já presenciei muitos destes comportamentos. Algumas pessoas que têm aceitação, quando você pontua um comportamento de recaída, ele reflete, aceita e tenta entrar em recuperação novamente. Outros são totalmente reativos. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você aceita quando alguém diz que você está com um comportamento de recaída. E por último, a pessoa deixa de frequentar o grupo, se ela estava frequentando, ou vai de vez em quando, né? Vai uma vez ou outra no grupo. E o grupo funciona como um espelho. No grupo você vai perceber o seu comportamento, se não está de acordo com a recuperação. Por isso você começa a evitar os grupos. Para ficar bem claro sobre o comportamento de recaída, não é porque a pessoa tem um comportamento destes que eu citei aqui, que ele está com um comportamento de recaída. Também não precisa apresentar todos estes sinais para entender que está com comportamento de recaída. Estes sinais são um alerta para ficar atento na sua própria mudança, para você conhecer os seus próprios sinais de recaída, na mudança do seu comportamento. E se perceber esses sinais, pedir ajuda. Pedir ajuda para sair desse comportamento de recaída. Se você já conhece os seus, fique alerta. Se você ainda não conhece, busque ajuda para você reconhecer. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tem muita gente que ainda não está inscrito no canal. Participa, mas não está inscrito. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.